Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 18 de novembro. O Ibovespa apresentou alta de 1,57%, mantendo a leitura que vinha fazendo em relação aos movimentos do Ibovespa. Aqui para mim já começa, como eu falei, mais um ou dois pregões. A partir desse pregão, para mim o Ibov já estaria um pouco mais maduro para gerar um movimento de subida. E no meu entender, a principal confirmação aí de um movimento um pouco mais forte aqui para cima, na verdade iniciar um movimento de alta, se caracterizar como um movimento de alta mesmo no gráfico diário, um fechamento aí acima dos 52.222 no G60, com nova máxima, e principalmente se sustentando acima desse patamar seria algo mais relevante, acima desse 52.200, se sustentar acima desse patamar seria algo mais relevante para ter a movimentação e para cima do Ibovespa. E o que descaracterizaria esse início de um movimento de alta é a perda desses dois fundos. Aí descaracterizaria essa expectativa de movimento, de iniciar um movimento de alta, que por enquanto está dentro da leitura que eu vinha fazendo aí nos últimos dias do Ibovespa. PetroR4 no pregão de hoje apresentou queda de 1,19%, assim como eu falei do Ibovespa, também a Petro a partir do próximo pregão já poderia romper aqui essa máxima, não que ela vai romper, mas já estaria de acordo, gerou aqui um movimento de baixa, já pode ter mais um pregão aí desse movimento de baixa, até porque o ativo pode ter vários, né? Mas o ativo está alinhado para baixo, então pode desandar aqui para baixo o movimento, mas levando em consideração alguns pontos, como por exemplo o gráfico semanal bem esticado para baixo, já bateu no suporte dos R$12, a mínima de hoje foi R$12. Contando a questão dos movimentos aqui, fazendo a leitura em cima dos movimentos. Então, juntando essas duas informações, abre-se a chance realmente de ter aqui uma recuperação a Petro. E aí, para começar a concretizar essa recuperação, superação de 12,85 seria o primeiro sinal de iniciar aqui um movimento de alta. Então, se iniciar um movimento de alta, vai ter um movimento muito forte para cima. Geralmente em ativos que estão em tendência de baixa não dá para se esperar muito dos movimentos de alta. A gente já viu aqui movimento de alta, que era para ser um movimento de alta, ficou um movimento lateral, então não dá para se esperar muito desses movimentos, pode ser um movimento lateral. O fato é que se eu fosse planejar compra em Petro de swing trade, mantenho aquela questão de ideal que esse ativo volte ali para cima dos R$14, gere um movimento de força para cima dos R$14, para aí sim pensar numa compra, planejar uma compra usando estratégia de correção em cima desse papel. E se resolver andar forte nos próximos pregões, pode trazer a alternativa de compra de day trade, que seria mais interessante no ativo, logicamente, superando esses 12,85 primeiramente. Aí temos a Vale que fechou mal, fechou com queda de 4,56%. Então, dentro do que ela vinha fazendo, dentro da tendência dela, continua dentro da tendência de baixa. Difícil de se operar contra a tendência, num ativo que está bem fraco, está bem alinhado para baixo, é um dos mais fracos da Bolsa, é um dos, não o mais fraco. Um dos mais fracos em termos de alinhamento para baixo. Então, comparando-se a Vale ao Ibov, está muito mais fraca do que o Ibov, está muito mais fraca do que a média. E nesse alinhamento para baixo fica difícil de se operar comprando. Até cheguei a comentar se fosse arriscar alguma entrada na ponta compradora desse ativo, seria mais day trade, e aqui se ela confirmasse essa flâmula aqui, por exemplo, rompesse esses 19,95 aqui para cima. Não fez isso, afundou aqui para baixo, mas não é um ativo que eu entraria vendendo também nesse momento. Falando numa venda de swing trade para ter uma boa relação risco-ganho, visto que já tem um movimento já de 4 semanas ali para baixo, 4 semanas consecutivas, então ter uma perspectiva muito forte de queda aqui para baixo, é fácil ter um movimento forte aqui para cima de um repique e acionar um stop desnecessariamente aqui numa venda de swing trade. Então nesse momento não é um ativo que eu estaria operando, falando em swing trade, nem na compra nem na venda. Na compra, ideal que essa ação também viesse para cima dos R$20 novamente, para voltar a pensar em alguma compra nesse papel, assim como eu comentei na Petro. Hoje a gente abriu recomendação de compra aqui na BBSE3 em R$31,89. Só um instante, pegando aqui o 31,89 com stop em 31,21. Foi o valor que foi comentado aí para entrada. Compra foi executada, fechou em 32,31. Vamos ver como é que ela vai se comportar aí nos próximos pregões.
mas na expectativa desse ativo ter feito aqui uma correção e dessa correção poder iniciar aqui uma movimentação de gerar uma nova tendência de alta nesse ativo. Se confirmar a vinda aqui para cima dos 32,50, que é um ponto de resistência, já seria algo bom confirmar a vinda e a sustentação do preço acima dessa região, aqui em torno de 32,45 a 32,50. Então vamos ver como é que ela vai se comportar nos próximos pregões. Lembrando que o stop está em R$ 31,21, um risco em torno de 2,13% nessa operação, sendo recomendado a entrada de 16% do capital total. Objetivo em 33,93. A outra foi a VEG3, dentro do que a gente já tinha comentado na última videoanálise, ela conseguiu fechar acima dos 29,80, optei por uma entrada um pouco mais acima, a entrada em R$ 30,13, com risco de 1,56%, o stop da operação está em 29,66. E nesse stop, só confirmando aqui o valor exato do stop em centavos, 29,64, desculpe. 29,64, trazendo um risco aí para a posição em torno de 1,63% e o objetivo em R$ 31,60. Então a entrada executada em R$ 30,13 fechou um pouco abaixo. Então o ativo fez uma correção, gerou um início forte de movimento, vamos ver se ela dá continuidade. Se voltar aqui para baixo, justamente no ponto 29,64, é porque perdeu muita força, não deveria voltar aqui para baixo dessa região depois de ter gerado uma consolidação ali do preço, principalmente acima dos R$ 30. Partindo para outros ativos, CTIP3, 3 pregões muito bons aqui para cima, confirmando pelo menos em oscilação um pivô de alta, uma nova tendência de alta de curto prazo, o cenário gráfico de prazo maior, apesar da tendência indefinida nesse momento, olhando um prazo maior ainda, a ação está alinhada mais para cima e por esse motivo é um ativo para ficar atento. Para quem opera rompimento, superação da máxima desse candle, 32,44, com stop em 31,70, tentando pegar pelo menos o tamanho desse stop aqui para cima, numa relação risco-ganho de 1 para 1. A outra alternativa, dependendo do que ela fizer aqui, se sustentando acima dessa região dos R$ 32,00, eu estaria interessado em buscar uma entrada por aqui mesmo, dependendo do retorno que ela venha fazer, ou dessa pequena parada que ela pode fazer aí a partir do próximo pregão, a CTIP3. VIVT4. VIVT4 está aqui de forma um pouco mais lateral, mas se ela romper aqui essa região de R$ 50,52, me interessaria para a entrada nessa ação. Se ela amanhã abre subindo, fecha uma boa primeira hora de pregão aí para cima desses 50,33 ou mesmo R$ 50,52, ficaria mais interessado em abrir uma compra a favor de uma nova tendência de alta de curto prazo e também ali na expectativa de retomada da tendência de alta de médio prazo nessa ação. EQTL3, que a gente saiu recentemente dela, porque não tinha andado a operação, a gente saiu até um pouco antes do stop. A ação fechou o pregão hoje com alta de 1,66%. Está ainda de forma lateral aqui, eu aguardaria o que nessa ação? Ela romper uma região em torno de 25,80, 25,85 e gerar o que? Uma consolidação acima desse patamar. Se ela abrir rompendo, eu não entraria comprando rompimento, mas aí eu ficaria atento no retorno do preço. Caso retorne e demonstre um respeito nessa faixa de antiga resistência, passe a funcionar como suporte, é o que mais me interessaria para pensar em alguma compra ainda em EQTL3 a favor também da expectativa maior de alta em um prazo maior. A tendência não é de alta, é indefinida nesse momento ali no médio prazo, mas em um prazo maior ainda, a ação ainda continua com topos e fundos ascendentes mensal, com topos e fundos ascendentes, gerou aqui uma correção e pode de novo entrar um movimento de subida aí pelo mensal. E para a gente fechar a Cruz 3, a Cruz 3 fechou o pregão com alta de 3,6%, ainda indefinida no curto prazo, então a Cruz 3 de forma resumida, se conseguir se manter acima e gerar alguma sustentação acima dos R$20, é um ativo também que ficaria atento mais para a ponta compradora, uma expectativa que ela consiga retomar uma tendência de alta de médio prazo, que vinha numa tendência de baixa, anulou essa tendência de baixa, está aqui indefinida nesse momento, mas também com a possibilidade de gerar aí uma nova tendência para cima a Cruz 3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.